Deixa eu contribuir aí contigo, cara, no seguinte. Eu tô entendendo, né, toda a linha cronológica aí que tu tá narrando pra gente, mas vê se o que você quer me dizer é o que eu tô entendendo, né? Que começa uma construção de narrativa numa parceria entre movimento político e imprensa. Movimento político é o MBL, né? Você cita o Gentili, e aí você vai citando esses atores, junto com o movimento político da CPI das fake news. E a imprensa, né? Agora, tudo isso, cara, não é um... Eu não tô legitimizando, tá? E nem concordando, né? A gente tá aqui para falar dos fatos. Tudo isso não é uma incapacidade política que inicia da postura do próprio Bolsonaro, né? Quando você fala de fechamento do Congresso e do Supremo, né? Quando o Eduardo Bolsonaro, quando o próprio Bolsonaro, quando tem todas essas falas, lembra que o Eduardo falou, para fechar o STF basta um cabo e um soldado. Tudo isso, irmão, o ser humano, ele é tomado de vaidade, né, cara? Imagina o cara que ele nem acha que é Deus, né, cara? Ele já tem quase certeza que ele é o próprio Deus no Brasil, né? Os ministros do Supremo, um senador da República. Esses caras, de tão poder em volta deles, eles começam a ter a convicção que eles têm poderes próximos a Deus, né? Então, tudo isso já não vai entrando na vaidade do homem. Quando o Bolsonaro declara guerra à imprensa, que fala que vai cortar a mamata e mexe na PJ lá dos âncoras de jornal, do William Bonner e tal. Tudo isso não é um tiro que você automaticamente você vai ter a volta. A volta do Gonzalo não é certa, cara. Não é isso que constrói esse ambiente. Eu acho que ainda é mais do que você está falando, porque além disso que você está comentando, eu acho que a própria direita, e a gente chega lá, algumas figuras também contribuíram. Ainda também tem a pessoa que fala como essas, ações, que ações são piores do que falas, né? Ações totalmente desmedidas. Aí a gente pode falar de pessoas como, por exemplo, Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, Sarah Winter. Então, assim, a turma também poderia ter sido um pouquinho mais safa no falar, né? Boca fechada não entra mosca. Então o pessoal, por muitas vezes, acabou falando algumas coisas que deu pano pra manga. Você já tem uma turma que já é bem refratária a você, que não gosta de você. E às vezes você fala uma coisa ou outra que pode dar margem. Não, turma, e foi declarada uma guerra, né, cara? Essa guerra foi declarada no período de campanha, né? E aí, você tem todos esses influenciadores aí, empoderado, né, pela proximidade. E assim, cara, não há nenhuma diferença, cara. Eu sinceramente, cara, eu não dedico o meu trabalho igual vocês, né? Comentar política, eu não tô anos e anos na estrada. O que eu faço é o que todo brasileiro, cara, acaba fazendo, que é olhar um lado, olhar o outro. Por exemplo, tu vai assistir o Globo News, você vai ver a repórter da Globo News gozando do prestígio de ter acesso a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, eu tava conversando com o ministro, essa Sarah Winter, essa rapaziada Terça Livre gozava do mesmo prestígio de ter acesso ao Bolsonaro. Só que essas pessoas... Mais ou menos. Essas pessoas vão tendo, cara... Essas pessoas vão tendo, Oquim, uma vaidade, né, cara? A sensação de poder. E eles vão perdendo o freio. E eles vão perdendo a mão. E vão perdendo a mão. Eu até entendo isso, cara, em relação a um amador na internet. Alguém que tá deslumbrado por conta de um canal no YouTube que até ontem não tinha audiência e hoje tem, 10 mil, 20 mil doações de 500 reais, de 200 reais o tempo todo. O cara vai na rua, todo mundo... Esse cara, ele fica até meio que, eu acho que perdido mesmo no mundo, né? Talvez seja o caso do Alan dos Santos, Sarah Winter e etc. Agora, a liderança política... numa responsabilidade dessa, as minhas críticas ao Bolsonaro é muito nesse sentido, né, cara? Porque, assim, eu concluí que uma narrativa implantada pelo MBL, né, um movimento jovem na política, todo mundo, sub-30. Mais ou menos. Todo mundo, também. Assim, não é um movimento tão jovem. Assim, a idade não vai interferir.
O que vai interferir é a força que você tem. É porque o MBL fez 10 anos agora, né, cara? Se você pegar uma matéria da revista Piauí, por exemplo, que fala da mão invisível, é uma matéria que comentava na época um grupo gigantesco de empresários ricos, Faria Lima, que viam o MBL como um caminho para levar agendas e pautas. Porque o MBL, na época, conseguia ter agendas, né, com os figurões da política brasileira. Assim, uma coisa é ser jovem, outra coisa é ter ou não ter acesso. Eu entendo. Tanto que Renan Santos até foi antagonista agora para falar que um dos problemas do bolsonarismo pro MBL é que antigamente o MBL era visto como um caminho. Olha, o MBL consegue mobilizar as ruas, tudo mais. Esse era o que o MBL tinha para oferecer pro establishment. O que o MBL tem para oferecer agora? E aí quando você fala assim, pô, Bolsonaro, cara, a própria questão do abertura do inquérito dos atos antidemocráticos. Bolsonaro tava numa manifestação, tinham lá um cartaz, e no dia seguinte, no cercadinho, quando alguém foi falar alguma coisa, Bolsonaro cortou a pessoa, falou, cara, isso é papo de maluco. E mesmo assim não adiantou nada. Por diversas vezes o Bolsonaro falou, cara, esse caminho aqui não tá certo. Agora, a boa vontade de mostrar as repreensões de Bolsonaro aos malucos não chega nem perto do chulé do empenho da imprensa de colocar o foco em algumas situações. Você fala, pô, aí é complicado. Eu acho assim, você fala assim, eu acho até na hora que você coloca a pessoa assim, Terça Livre, Saruim, Tosal Destaque, eu acho que cada caso é um caso e eu não colocaria todos juntos, não colocaria mesmo. E para mostrar, por exemplo, assim, a boa vontade, eu falo no meu próprio caso. Você lembra que em 2022, na eleição, teve um outdoor que colocaram, acho que no Rio Grande do Sul, a diferença de direita e esquerda? Você lembra disso? Não. Que botaram assim num prédio, num edifício bem grande, de um lado vermelho, o que o comunismo defende, o que a direita defende. E a questão eleitoral meio que mandou suspender e tirar esse outdoor que estava no prédio. Eu trouxe meu vídeo, o tweet do perfil oficial da Folha de São Paulo, que a foto da notícia era o outdoor. Eu fui processado. E aí? A Folha não, eu fui. O Cláudio Dantas, na época do antagonista, publicou uma matéria que contém um documento oficial de uma investigação que continha um áudio de um cara que estava preso, falando algumas coisas. Eu compartilhei no Twitter a questão antagonista. Estou em processo. Tanto que quando teve agora esse evento na eleição, que o Tarcísio fala do PCC, eu não trouxe notícia em vídeo. Eu trouxe, censurei grande parte dela e falei, eu não vou comentar sobre isso, porque cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Sim. No dia seguinte, toma Tarcísio. Bem-vindo ao clube. Sim. Então, assim, eu entendo que às vezes falta uma coisa ou outra, mas eu acho complicado falar, Bolsonaro declarou guerra à imprensa. Pode até ter sido, mas a boa vontade desse pessoal, inclusive como eles retratam algumas coisas, sabe? A classificação que ele te fala, que ele te impõe. Quando eu fiz um vídeo, que é um dossiê sobre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e uns problemas da Lava Jato, a imprensa tratou meu vídeo como um documentário e me chamou de jornalista. Uhum. Essa mesma imprensa, quando eu falo de outro assunto, aí eu sou blogueiro extremista de direita. Não, entendo. Tá entendendo? Então, assim, eu acho muito complicado falar assim, declarou guerra, fez isso, faz aquilo outro. Cara, eu já passei por situação, o mesmo portal de imprensa, pra Globo tem hora que eu sou jornalista, tem hora que eu sou blogueiro, pro Metrópolis tem hora que eu sou jornalista, tem hora que eu sou blogueiro, e aí? Qual é o critério? É se ajuda ou não vocês? Então, assim, é meio complicado como as coisas ocorrem. E quando você vê como a coisa acontece, e quando você vê, inclusive, a correlação de forças, eu acho assim que, ainda que, assim, o que é que fazer para não ter uma guerra? Bolsonaro e Congresso. 2018, 513 deputados. O PSL tinha 52. Que da ala bolsonarista eram uns 40 e poucos. O resto tudo, esquerda e centrão. E aí? Você, Glauber, o que você acompanha a política, você não é um cara da área, mas do que você acompanha, da sua história de vida, você acha que falar com o Rodrigo Maia é uma questão de acertar ponteiros? Não, se eu falar aqui com o Rodrigo Maia com jeitinho, vamos ser amigos e vamos trabalhar em prol do Brasil. Eu acho difícil. Inclusive o Ciro Gomes, na entrevista para André Sardinha em 2019, ele falou, olha, a gente chegou ali e falou, temos que fazer uma estratégia de contenção de danos. Ele conta, falei para a esquerda, se a gente tentar lançar um candidato nosso para presidir a Câmara, vai dar tudo errado. Então temos que nos juntar, procurar um cara viável. Rodrigo Maia é um cara de palavra, o pai dele é nosso. Rodrigo Maia nasceu no exílio, né? O pai dele era comunista, nasceu no exílio, vamos nele. E aí o Maia entregou. O Maia fez a contenção de danos, ele pega o pacote anticrime e entrega para o Marcelo Freixo relatar. O Ciro Gomes fala isso.
Então, eu acho que não tem uma... Não é uma questão, às vezes, de, declarou guerra. Eu acho que nunca existiu sequer uma vontade... não, Bolsonaro não tem maioria no Congresso nem de perto, vamos passar o trator. Vamos passar o trator em cima de Bolsonaro. O brasileiro precisou ir pra rua, que foi a manifestação 26 de maio. A MP 870 era para poder reduzir o número de ministérios. Olha a loucura. Porque ia caducar. A gente precisa falar, Maia, só pauta. Deixa diminuir. Não, assim, não é para aprovar uma lei que vai ajudar a direita. É só para reduzir o número de ministérios, irmão. Só isso. Não, vai cair o braço. Eu lembro. Então, assim, eu acho que às vezes é meio complicado. Faltou isso, faltou aquilo outro. Tem que olhar o contexto de cada situação. Não, eu acho que muitas vezes... Sem dúvida, tu vai ter muito argumento, né? E assim, e também eu não tô no papel aqui de ficar... Não, é o contraponto, a gente fica aqui debatendo. Eu vou sempre fazer, né? E assim, o bom de conversar contigo é que tu é um camarada com muito conteúdo e respeitoso e tal. A gente nunca vai chegar num problema aqui, até porque também a postura, você é meu convidado. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu também nem me sinto bem no papel de ficar olhando para trás, vendo o prédio pronto, cheio de imperfeições, e só ficar criticando, né? Até porque eu nunca estive no governo, nunca estive numa comunicação no YouTube apoiando, como esses canais que você citou, mas eu, como qualquer brasileiro, vou à urna lá e aperto o botão que eu acho que melhor vai representar o meu combo de valores, né? Então, assim, eu tô longe de ser uma oposição à direita ou uma oposição ao governo Bolsonaro ou qualquer outro governo de direita que vai chegar ao poder. Porém, tudo isso que você cita, né, essa questão da imprensa, eu percebo que foi uma guerra declarada onde você não tem condições, né, de vencer a guerra. E você deveria ter feito alguns meios, alguns mecanismos de abrir, né, de liberdade total. Então o Brasil é um monopólio de tudo, é um monopólio no sistema financeiro, é um monopólio no sistema de comunicação, é um monopólio no sistema energético, e aí você passa por isso, essa estrutura está toda montada, né, a academia, o pensamento, a elite brasileira está toda... né? Se você não abre isso de forma alguma, então você tem que jogar o jogo na mão desses caras. Então, assim, aonde estava nascendo uma frente de comunicação forte? No YouTube. Eles se organizaram para derrubar e descredibilizar esses canais de YouTube. Agora, pessoas que também, de uma certa forma, foram facilitando o trabalho deles, né? Assim, cara, a gente chega lá, e a gente chega até nessa questão de imprensa e monopólios. Mas só para fechar o de 2020, pra gente chegar assim, quando a coisa sai do campo da disputa de narrativa, CPMI, assim, agora virou caso judicial. Que aí acho que a gente vai entrar realmente na linha até do 8 de janeiro, tá chegando 8 de janeiro. Terminou ali 2020. E aí no início de janeiro, vem o Lauro Jardim para comentar que é então o deputado federal Joyce Hasselmann, que o Ayan também falou que estava ajudando, fornecendo material, e o então deputado federal Alexandre Frota, foram visitar o ministro, relator do inquérito das fake news. Teve isso daí, tudo bonitinho, mais de uma visita, inclusive. O tempo foi passando, você vem ali 2020, começa a época do Fica em Casa, então aquela confusão toda que o Brasil acompanhou, e você teve, essa condição foi se agravando dia por dia, teve a saída do Sérgio Moro, que é um capítulo totalmente à parte, que também desemboca nessa situação toda, até porque no dia que o Moro sai, no mesmo dia que o Moro sai, não deu horas depois da saída do Moro, sai um ofício do ministro falando, olha, a equipe da Polícia Federal que cuida do inquérito das fake news não pode ser alterada. Não vem mexer nessa equipe. E aí, dias depois, em maio, acho que 27 de maio, ocorre a primeira grande busca e apreensão contra a turma da direita. É a primeira decisão jurídica mesmo para valer, né, passar todo o tempo que estava na disputa de narrativa, etc, tudo mais. E aí, o que é que tem de curioso? E por que contei toda essa história? E aí você vê como as coisas se conectam. Quando o ministro toma a decisão, as pessoas que estavam ali, né, elas também estavam nas listas do Ayan. E o ministro, na decisão dele, em determinado pedaço da decisão,
ele afirma que uma das coisas que embasou a decisão foram os depoimentos da Joyce, do Frota e do Nereu Crispim. Nereu Crispim, que fazia a live também com a Ian, junto com o Ângelo Coronel. Então você vê que um movimento gerado lá atrás, materiais que foram criados por essa turma, colocados na mesa. Tem até um vídeo também do Fábio Panuzzi, um vídeo clássico. A turma da direita conhece. Que o Fábio Panuzzi fala, pô, sei aqui que você e a Madalene tem um papel essencial aqui na CPMI das fake news. Aí o Ayan e a Madalene Laxo ficam meio sem jeito. A Madalene Laxo hoje ela se vende como uma grande analista, né, imparcial, que existe aí, enfim, estava lá trabalhando ativamente para um processo. E você vê, cara, todo esse processo desemboca ali. Você fala, cara, aqui, ó, olha o que vocês fizeram. As coisinhas que vocês aprontaram é o que embasou a primeira grande decisão judicial que atingiu a direita. Então, assim, não foi uma coisinha qualquer gerada ao longo do tempo. O MBL, o Grupo Novo, cara, Você olha o lembra que vocês conseguiram montar. Quem foram os que sofreram a operação? Na época foi Bárbara Ana dos Santos, Otávio Facuri, alguns deputados. Não lembro se a Paula Marisa estava nessa também, acho que o Bernardo Kiss estava nessa, enfim. Um pessoal grande que já estava aí meio que na praça e alguns deputados. Sim. Foi a primeira grande busca e apreensão. Então você vê como a coisa foi. E disso daí em diante, aí, irmão, foi pé no acelerador. Tu não acha que uma operação dessa tinha que estar obrigatoriamente o Carlos Bolsonaro? Já que ele era o alvo e ele era o centro de toda a comunicação, toda a narrativa girava em torno dele, que ele era o chefe do gabinete do ódio e tal. Por que já nessa primeira operação não teve ninguém de sobrenome Bolsonaro, cara? Eu nunca vi sentido nisso, cara. Então, eu acho que... eu acho que pelo que tinha na mão, até porque, né, não tinha nada, indícios, né, depoimentos, olha, indicativos. Eu acho que assim, você já partir do início, um pé no acelerador, já indo assim, inclusive para cima da família do presidente da República, eu acho que você poderia gerar um certo clima de animosidade. E falar assim, não, vamos aqui. Você pega a própria questão de Bolsonaro, até a busca de apreensão que Bolsonaro tomou, pô, Cid foi preso, teve isso, teve aquilo outro, todo um processo, né? Eu acho que a própria questão do Lava Jato, até chegar no Lula, todo um processo. Mensalão até chegar no Dirceu, todo um processo. Cálculo político, então. Eu acho que tem um certo cálculo político no Brasil, né? Isso aí eu não sou especialista no direito nem nada, perdoa aqui, não ser injusto com ninguém, mas eu acho que tem, assim, peraí. Eu acho que tem que esperar algumas coisinhas. Tem um certo passo a passo. Então, claro, vamos aqui primeiro olhar, então, quem está sendo apontado como os propagadores da desinformação. Você vai desse cara, ver se realmente esse cara, se acha alguma coisa com ele, se você acha algum tipo de vínculo. E aí que tem outro ponto, né? Se tivessem achado, nessas buscas e apreensões, algum vínculo dessas pessoas com Carlos Bolsonaro, será que já não teria sido tornado isso público? Para todo mundo dar um bizu? Ver o tipo de diálogo, o tipo de conversa? Porque isso aconteceu, eu sinto que às vezes as pessoas nos questionam. Pô, gente, a gente teve CPMI das fake news inteira, tivemos inúmeras diligências ao longo do tempo, e a imprensa não mostrou nada para vocês. Vocês não acham meio estranho isso? Que deveria ter uma coisinha um pouco mais concreta? Até mesmo que você estava falando, essas pessoas tinham acesso a Bolsonaro. Será que não devia ter que seja um diálogo dessas pessoas com o Bolsonaro, mostrando aí o lado perverso de Bolsonaro? Eu duvido que a Globo não ia conseguir dar um jeito de publicar isso. Porque a Globo sempre consegue as coisas de primeira mão. Acho que o Google que eles usam é diferente. Eles têm acesso que a gente não tem. Então eu fico nessa, cara. Aí, essas são algumas coisas que me levam a ter um ceticismo por tudo que a imprensa fala. Porque eu vejo uma grande má vontade. E aí, se você quiser sair um pouco desse tema e voltar lá bem para trás, bem para a gente falar, por exemplo, do oligopólio de imprensa que a gente tem hoje, de má vontade, aí a gente vai ter que voltar para os anos de 1800. Vamos fechar esse tema em cima do nome Bolsonaro e a questão do golpe, não golpe, vai ser preso ou não vai. Eu entendo o seguinte, cara, de tudo que eu te ouvi até agora, é inegável, cara, que é uma guerra de narrativa. De um lado, você tem os canais de comunicação e a rede social com todo o engajamento favorável pro Bolsonaro, né? Para a direita bolsonarista ali, né? O MBL... A maior parte. Também vai ter as redes sociais anti-Bolsonaro de direita, de esquerda. Sim, tem uma parte
uma parte considerável da rede social que é pró-Bolsonaro. Não, então, mas assim, hoje, uma coisa é o termômetro de hoje, né? Como você foi lá para 2019, cara, você tinha o MBL sim com o movimento ainda chamando manifestações e tal. Quando eles saem, né? Eles racham, você vai vendo o MBL sendo abafado pela direita bolsonarista, que era muito mais forte do que o MBL na rede, certo? Sim. E assim, eu acho super natural, cara, cada grupo ter o seu lado. É normal. Também acho. O que eu não acho natural é você ver, porra, pregação de que imparcialidade quando tu vê que na verdade não tem. É gritante. Aonde não deveria ter lado... que eu acho errada, a única coisa que eu acho errada é o seguinte. Cara, pra mim o cara de esquerda, ele pode falar tudo o que ele quiser, reclamar do que ele quiser, até distorcer algumas coisas. Tu pode distorcer, cara. Eu não vou ter nada de mal com você. Pra mim o problema, e eu falo isso pras pessoas, a minha linha de falar, ó, eu sento pra você pra conversar na boa, não, é o seguinte, você é uma pessoa que apoia a perseguição? Não. Pô, então a gente pode conversar. Sim. Você apoia a perseguição? Sim. Então eu não quero conversar com você. Não. Essa pra mim é a linha. É o que vai diferenciar. Assim, se você não prega perseguição, uma coisa é você fala, pô, tem que investigar, isso aqui tá meio estranho. Outra coisa é você agir ativamente pra ferrar com pessoas. Aí, irmão, aí é complicado. Não, até porque a própria esquerda, né, militou contra a perseguição lá atrás da mesma forma, né? E foram vítimas disso.